Fala galera, tudo bem com vocês? Por cá, professor Thiago Cordeiro. Vamos começar mais uma aula. Olha só, nessa aula, desse vídeo aqui, a minha intenção é trazer resolução de questões contigo, tá? Nós temos vídeos de teoria e também temos vídeos de questões. Então nós vamos tratar aqui teoria e questões, tá? Nós ainda estamos no tópico de aplicação da Lei Penal Militar. Então, presta muita atenção. Você que está se preparando, por exemplo, para concursos na área militar, exemplo, concurso da PMCE, que está prestes a sair ainda em 2022, eu vou te preparar, tá? Do zero ao avançado. Nós vamos trabalhar todos os tópicos que foram, por exemplo, previstos no último edital. Aplicação da Lei Penal Militar, crimes propriamente militares, crimes, vamos ver aqui também, concurso de agentes, penas, medidas de segurança, tudo isso nós vamos ver aqui. E tudo teorias e questões. Nós vamos tratar aqui o Código Penal Militar por inteiro praticamente, tá? E nós vamos tratar gratuitamente. Então você que, de antemão, está assistindo esse vídeo, dá a tua curtida, tá? Até mesmo para ajudar o meu trabalho, o trabalho do professor, a ter um maior alcance e ajudar outras pessoas que estão se preparando para concursos, assim como você, e de alguma forma não tem condições ali de arcar com um curso mais caro, tá? E aí nós vamos trabalhar aqui de forma gratuita, não estou te cobrando nada por isso, eu só te peço que ajude o meu trabalho aí dando essa curtida, deixando o seu comentário com sugestões, dizendo o que é que precisa melhorar, que eu vou ler todos esses comentários, tá? Buscando sempre melhorar a qualidade para vocês. Tá certo? Beleza? Show de bola? Você pode também compartilhar esse link desse vídeo aqui com seus amigos aí, tá? Então vamos dar início. Tópico aplicação da Lei Penal Militar. Nesse vídeo vamos resolver questões, tá? Fica ligado, vem com a gente. Vamos lá. Direito Penal Militar, professor Thiago Cordeiro. Aqui eu deixo sempre o meu Instagram, tá? E deixo também o meu canal do YouTube, onde a gente sempre procura trazer bastante conteúdo para ajudar os concurseiros de alguma forma, tá? Beleza? Vamos lá, professor, mas quem é o senhor? Pessoal, eu sou policial militar no estado do Ceará. Sou policial militar no estado do Ceará, então eu tenho experiência também com concursos públicos. Leciono aí, estou na sala de aulas há mais de 15 anos. Mais de 15 anos já lecionando aí para vocês. Show? Vamos juntos? Nossa primeira questão, olha aí o que é que está falando. Sobre os aspectos iniciais do Código Penal Militar, marque a assertiva incorreta. Então essa primeira questão, ela quer aquele item que está o quê, pessoal? Errado. E você tem que ficar atento quando a questão pede aí o item correto, tá? Vamos lá, item A. A lei posterior que de qualquer outro modo favorece o agente, ou seja, existe uma lei nova que de alguma forma ela favorece o agente, ou seja, ela beneficia o agente. Ela vai ser melhor para o agente, tá? Aplica-se retroativamente, ou seja, ela volta no tempo para produzir os seus efeitos a uma conduta que foi cometida lá atrás. Ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória e recorrível, esse item está correto. Esse item está de acordo com o nosso artigo 2º, tá? Artigo 2º, parágrafo 1º, tá? Professor, o que é que significa isso daí? Ele está dizendo pra gente, pessoal, nada mais, nada menos que uma conduta foi cometida, por exemplo, em 2022, essa conduta é prevista como crime, está em vigor uma lei X, certo? E aí, lá em 2023, por exemplo, na época em que foi sair a sentença do sujeito, entrou em vigor uma lei Y. Tá? Essa lei X, ela prevê uma pena de reclusão de 8 anos, por exemplo. Só que na época da sentença, aqui é a época do crime. E aqui é a época da sentença, a época da decisão judicial. Tá? E aí, na época da sentença, entrou em vigor uma nova lei, tá? Que agora ela não prevê mais essa reclusão de 8 anos, prevê apenas uma reclusão de 4 anos, por exemplo. Se você perceber, essa nova lei que entrou em vigor em 2023, na época da sentença, ela é o quê? Melhor para o réu, ela é mais benéfica. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai retroagir
ela vai voltar no tempo, ela retroage para produzir os seus efeitos numa conduta que foi cometida lá atrás. Professor, mas pode? Essa lei nem estava em vigor na época do crime, ela pode voltar no tempo? Pode, porque se ela for mais benéfica, se ela for melhor para o réu, ela pode retroagir, tá? Para produzir os seus efeitos a uma conduta cometida lá atrás, certo? Professor, e na seguinte situação, ó, vamos lá. Imagina que em 2022 houve o crime em 2022, tá? Passou o tempo. Em 2023, teve a sentença, certo? Teve a sentença, tá? Teve a sentença. E aqui, durante esse período, o sujeito está cumprindo a sua pena. A sua pena está sendo executada. A sua pena está em execução. A sua pena está em execução. Beleza? E aí o que é que acontece? Em 2026, surge uma nova lei, tá? Aqui, ó, a lei Y prevê 4 anos de reclusão, 4 anos, tá? 4 anos de reclusão. Ou seja, na época da sentença, a lei Y, o que é que ela prevê? Ela prevê 4 anos de reclusão. E o que é que acontece aqui, professor? Se ela prevê 4 anos de reclusão, acontece que esse sujeito, ele tem que ficar recolhido ao cárcere até 2027. Correto? Correto. Só que em 2026, entra em vigor uma nova lei que diz assim, ó, não precisa de 3 anos. A lei Z. A lei Z diz que de 4 anos, não precisa de 4 anos. Aqui é só 3 anos. O que foi que aconteceu? É ou não mais benéfica para o réu? É, porque agora é só 3 anos. Não precisa ser mais 4. E aí, professor, quando ela entrar em vigor em 2026, o que é que vai acontecer? Ó? Ela vai voltar no tempo, porque ela é mais benéfica, e vai produzir aos seus efeitos a uma sentença que já transitou em julgado. Professor, pode isso? O camarada já foi julgado, já tem uma sentença irrecorrível, ele já está, inclusive, cumprindo pena. Pode isso, professor? Uma lei que entra em vigor, voltar no tempo e produzir os seus efeitos a uma sentença que já transitou em julgado? Pode. Então, o que é que você vai levar para a sua prova? Você vai levar para a sua prova o seguinte: a lei mais benéfica, aquela lei que de alguma forma beneficia o réu, ela volta no tempo sim. Mesmo que já haja uma sentença passada em julgado. Mesmo que já haja uma sentença irrecorrível, ela volta no tempo porque ela é mais benéfica e não se discute. Beleza? Isso está previsto aí, tá? Isso está previsto aí no nosso artigo 2º, parágrafo 1º. Tudo bem? Vamos lá, voltar para a questão. Então, o item A está correto. B, para se reconhecer qual a lei mais favorável, se a lei posterior ou se a lei anterior, devem ser consideradas conjuntamente. Opa! Aqui nós achamos o erro. Não é conjuntamente. Essas leis, elas devem ser analisadas separadamente. Separadamente, tá? No conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Então, o item B está o quê? Errado. Professor, onde é que eu encontro isso, professor? Você vai encontrar isso no artigo 2º. Você vai encontrar isso no artigo 2º, parágrafo 2º, certo? O artigo 2º, parágrafo 2º, ele vai dizer o seguinte, olha, em alguns casos, o juiz, ele vai ter uma certa dificuldade, o julgador vai ter uma certa dificuldade de entender qual a lei mais benéfica para o réu, se é a lei posterior ou se é a lei anterior. Nesse caso, professor, o que é que o juiz tem que fazer? Ele vai pegar as duas leis, vai olhar para elas e vai analisá-las separadamente, tá? Ele não pode analisar em conjunto, porque se ele analisar em conjunto, o que é que ele vai fazer? Ele vai aplicar o melhor pedaço de cada lei e vai beneficiar o réu. Isso não pode acontecer, porque a partir do momento em que o juiz ele analisa em conjunto e aplica o melhor pedaço de cada lei, ele está criando na realidade uma terceira lei. E isso não pode acontecer. É vedada a criação de uma terceira lei para beneficiar o réu. Então ele quer saber qual é a mais benéfica para o réu? Analisa as duas de forma separada, isolada. Quer ver? Olho na tela, eu vou te dar um exemplo, vai ficar fácil de você entender. Ó. Vamos imaginar aqui a lei anterior. Imagine junto comigo, lei anterior, tá?
e versus a lei posterior. Professor, o julgador, nesse caso, quer saber qual é a melhor lei. Existem situações como essas que eu citei para vocês, que é muito fácil de saber qual é a melhor lei. A lei anterior prevê 8 anos de reclusão, a lei posterior prevê 4 anos de reclusão. Fica fácil você saber que a lei posterior é mais benéfica. Só que existem algumas situações, no caso concreto, que não é tão fácil de entender. E aí você vai ficar ligado, ó. Olha só, imagina que, fica muito ligado que aqui eu estou te dando só um exemplo, não existe pena de multa no Código Penal Militar. Mas eu vou te dar um exemplo para tentar te ajudar a entender. Imagina que a lei anterior, ela prevê 4 anos de reclusão. Olha o que é que a lei anterior prevê. 4 anos de reclusão, mas não tem multa, sem multa. Ou seja, o cara fica 4 anos recolhido ao cárcere e não precisa pagar multa. Show? Agora um segundo exemplo. Lembra que é só um exemplo que o Código Penal Militar não tem pena de multa. Na lei posterior, surge uma nova lei e diz assim, ó, não, para essa conduta, para esse mesmo caso, para esse mesmo crime, 3 anos de reclusão e a previsão de um pagamento de multa, ou seja, com multa, tá? E aí, professor, nesse caso concreto, o que é que o juiz tem que fazer para analisar e entender qual é a melhor lei? Será que o juiz pode analisar essas duas leis de forma conjunta e aplicar essa parte aqui, que é o menor tempo de encarceramento, menor tempo preso, junto com essa outra parte aqui da lei anterior, que não tem multa? Será que ele pode analisar de forma conjunta e aplicar a melhor parte dos dois? Não, porque nesse caso ele estaria criando uma terceira lei e isso é vedado, a criação de uma terceira lei. A criação de uma terceira lei é chamada de lex tercia. Isso é vedado aqui no nosso ordenamento jurídico, porque o juiz ele não está ali para criar leis. Quem cria leis é o poder legislativo, tá? Então, nesse caso, o juiz ele simplesmente vai analisar as duas leis de forma o quê? Separada. Se ele escolher, por exemplo, a lei posterior, que é 3 anos de reclusão com multa, ele tem que aplicar a lei posterior por completo. Se ele escolher a lei anterior, que é 4 anos de reclusão sem multa, ele vai escolher por completo, tá? Analisando aí o conjunto das normas aplicáveis ao fato. Isso analisando as duas leis de forma separadas. É isso que está falando pra gente aí o item B. Só que o item B diz que o julgador vai aplicar conjuntamente. Não é. É separadamente. Certo? Vamos para o item C. As medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença. Correto? Tudo bem até aí. Prevalecendo, entretanto, se diversa a lei vigente ao tempo da execução. Esse item C está correto. Esse item C está de acordo com o artigo 3º do Código Penal Militar. Professor, eu não entendi. Vamos lá que você vai entender. Olha só, pessoal, presta muita atenção. As medidas de segurança, tá? Existem duas formas de sancionar o sujeito que cometeu uma conduta criminosa, tá? O cara, quando comete uma conduta criminosa, que está tipificada como crime, surge aí do Estado, por parte do Estado, a pretensão de punir esse sujeito. Até mesmo para servir de exemplo para as demais pessoas que estão ali no convívio social, entender de que não pode violar as leis penais, certo? Então, surge aí, quando o cara comete uma conduta, surge o efeito do Estado, o interesse do Estado em punir. E o Estado pode aplicar duas formas de sanção penal. Ou ele pode aplicar uma pena, que nós vamos ver mais na frente, que nós temos penas de reclusão, detenção, prisão e por aí vai. Inclusive, nós temos previsão no Código Penal Militar também, em tempo de guerra, previsão da pena de morte, por exemplo, tá? Enfim, nós temos aqui a aplicação de pena, o Estado tem a pretensão de punir caso o sujeito cometa um crime. Então, o Estado ele pode punir com uma pena, mas o Estado também pode punir com uma medida de segurança. E aí, diferente do Código Penal comum, o Código Penal Militar, ele prevê várias formas de medida de segurança, que são uma espécie de sanção penal. Então, ó, cometeu o crime, o Estado pode punir com uma pena, né, que é uma espécie de sanção penal, mas também o Estado pode punir com uma medida de segurança, que é uma outra espécie de sanção penal.
No caso das medidas de segurança, nós vamos ter uma regrinha diferente. O Código Penal Militar, ele vai tratar as medidas de segurança de forma diferente e eu vou te explicar aqui para ficar melhor o teu entendimento. Ó, olho na tela, vamos lá. No caso das medidas de segurança, o artigo 3º vai dizer pra gente o seguinte, ó. Imagina que o sujeito cometeu a conduta tida como crime em 2022. Tá? Cometeu a conduta tida como crime em 2022, certo? Em 2023, saiu a sentença dele. Tava rolando o processo durante esse ano, tá? E aí em 2023 foi onde saiu a sentença. Tá? 2023 saiu a sentença. Em 2023, quando saiu a sentença, depois que saiu a sentença, depois da sentença nós temos o quê? A execução. Ó. Esse período aqui é o período de execução. Ele está cumprindo a pena, está executando a medida de segurança. Execução. Então a medida de segurança está sendo executada, tá? E aí, pessoal, em 2025 nós vamos ter uma outra situação aqui. Em 2025, tá? Então olha só, o que é que o Código Penal Militar, acerca das medidas de segurança, o que é que ele fala? Vamos lá. O sujeito cometeu o crime em 2022, tá? A regra do Código Penal Militar é o seguinte: em 2023, na época da sentença, aqui é a regra, ó. No caso das medidas de segurança, aplica-se a lei, eu vou botar aqui lei X, aplica-se a lei X, tá? Por quê? Porque prevalece, aqui ó, nesse caso, eu aplico a medida de segurança da época da sentença, tá? E aí, vamos supor que a medida de segurança aplicável aqui em 2023, para essa conduta que foi cometida em 2022, foi o seguinte: imagina que em 2022 esse sujeito aqui cometeu uma conduta criminosa na direção de veículo automotor. E aí, em 2023, quando saiu a sentença, o juiz aplicou a seguinte medida de segurança: cassação do direito de dirigir, de conduzir veículo automotor, de dirigir. Vou colocar assim abreviado, tá? Por 3 anos, por exemplo, por 3 anos, tá? Ou seja, ele, como saiu a sentença em 2023, ele ia ter que ficar até 2026 sem o direito de dirigir cassado. Beleza. E aí aqui, nesse período, ele estava executando a sua medida de segurança. Só que em 2025, ainda na época da execução, surge uma nova lei, a Lei Y. E essa Lei Y trata essa mesma conduta, esse mesmo crime de forma diferente. Opa! Eu não aplico mais simplesmente a cassação do direito de dirigir. A Lei Y agora diz o seguinte: opa, nesse caso, essa conduta aqui merece a aplicação de uma internação, porque esse sujeito é perigoso, ele precisa passar por tratamento. Toda vez que ele pega, por exemplo, um veículo automotor, ele está encachaçado, está cheio de cachaça, ele não é normal, ele é alcoólatra, tá? E ele não pode simplesmente ser cassado do direito de dirigir, ele tem que ficar internado, passar por um tratamento, por exemplo, um tratamento psiquiátrico, tá? E aí entra em vigor essa nova medida de segurança. Qual é a medida de segurança aplicável, professor? A da sentença ou da execução? Esse artigo 3º, ele está dizendo para a gente o seguinte, ó, a regra é, aplica-se a medida de segurança do tempo da sentença. O julgador vai aplicar aquela que está vigente na época que ele vai sentenciar. No entanto, se na época da execução surgir uma medida de segurança diferente, prevalece a medida de segurança da época da execução. Prevalece a medida de segurança da época da execução. Professor, mas se a gente observar aqui, por exemplo, ó, uma internação, ela é inclusive mais grave do que simplesmente cassar o direito de dirigir, professor. Concorda? Concordo contigo. Tá? Só que no caso, ó, específico das medidas de segurança, nós temos esse tratamento diferenciado. O Código Penal Militar vai tratar de forma diferente. Por mais que seja mais grave, aplica-se aquela que vem depois, a da época da execução, porque ela é divergente. Professor, mas isso está de acordo com a Constituição Federal? Não está. A Constituição Federal, ela diz o seguinte:
no artigo 5º, no inciso 40, ela vai falar pra gente assim, ó, a lei penal não retroage, não volta, salvo quando for para beneficiar o réu. O que é que a Constituição Federal está dizendo pra gente? Que se for para agravar, se for para prejudicar o réu, a lei penal não retroage. No entanto, o Código Penal Militar, ele diz que, nos casos das medidas de segurança, por mais que a medida de segurança posterior, ou seja, a da época da execução, seja mais grave, ela vai retroagir. Ela vai voltar, porque prevalece a medida de segurança da época da execução. Tudo bem? Professor, e aí? Pode uma lei estar em desacordo com a Constituição? Pessoal, o que é que eu te digo? Olha só, essa parte do Código Penal Militar, o artigo 3º, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal. Porque se você observar, a Constituição Federal ela é de 88. Ela é posterior, ela veio depois do Código Penal Militar. E o Código Penal Militar ele é de 69, ele é anterior à Constituição. Então, alguns dispositivos não foram recepcionados pela Constituição. E aí, professor, na hora da prova, o que é que eu marco? Você tem que ter cuidado, jogo de cintura, para analisar a questão. Presta muita atenção, olha só. O que é esse jogo de cintura, o que é esse cuidado que eu estou querendo te dizer? Vamos supor que a questão diga assim, ó, de acordo com o Código Penal Militar, as medidas de segurança aplicam-se prevalecendo-se aquela da época da execução sobre a medida de segurança da época da sentença, certo ou errado? O que é que você observa? Você observa que a questão quer saber se você sabe que está escrito no Código Penal Militar dessa forma. Significa que a questão quer simplesmente o texto da lei, ela não quer nada mais do que isso. Só quer saber de acordo com o Código Penal Militar. E isso está escrito lá no artigo 3º. Não foi apagado, não foi revogado expressamente, tá? Então, ela só quer saber se você sabe a literalidade do artigo. Então, você vai marcar que está correto. Porque no Código Penal Militar está assim. Agora, se ela quiser um pouco mais avançado, aí você vai dizer, não, peraí. Se ela não cobrar de acordo com o Código Penal Militar, se ela falar de Constituição Federal, aí você vai dizer, não, a lei penal não retroage para prejudicar o réu. Ela só retroage para beneficiar. Tudo bem? Então, preste atenção, tenha jogo de cintura na hora da análise das questões. Show? Vamos para frente. Olha só, um outro cuidado que eu quero que você tenha. Eu já vi várias questões de prova que dizem assim, ó, as medidas de segurança aplicam-se àquelas na época do crime. Certo ou errado? Errado. Não é a da época do crime, não. Não, monstro. É a da época da sentença. Só que prevalece a da época da execução se eu tiver uma nova medida de segurança diferente. Se for diferente a da época da execução, prevalece a da época da execução. Massa? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, superamos aí o item C. Vamos para o item D. Item D, olha o que é que ele fala pra gente. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado. E item E, para efeito da aplicação do referido código, considera-se navio toda embarcação sob comando militar. Olha só, o item E está correto. O item E está correto. Ele está de acordo com o nosso artigo 7º, parágrafo 3º, tá? Qualquer embarcação que esteja sobre o comando militar, está sob o comando militar independente, pode ser um bote, pode ser uma jangadinha. Está sob o comando militar, considera-se navio e daí, portanto, por consequência, vai ser considerado extensão do nosso território brasileiro, tá bom? Tá certo? Então, qualquer tipo de embarcação sob o comando militar vai ser considerado navio e vai ser, portanto, extensão do território brasileiro. Mas vamos para o item D. Então, o item E também está correto. Vamos para o item D. O item D diz que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Quando a questão fala de momento, pessoal, ela está falando de tempo do crime. Quando a questão fala de momento, ela está falando de tempo do crime. E tempo do crime, tá, é adotada a teoria da atividade. Professor, o que é que diz essa teoria da atividade para a gente? Olha só, quando a gente fala de tempo do crime, aqui a previsão está lá no artigo 5º, tá? Quando a gente fala de tempo do crime, eu quero saber qual foi o momento que o crime ocorreu. Qual foi o momento que aconteceu o crime, tá? Beleza?
Professor, como é que eu faço para saber qual é o momento do crime? É o seguinte, pessoal, o nosso Código Penal Militar, tá? Para saber o momento do crime, ele adota a teoria da atividade. Teoria da atividade. Certo, professor? Beleza. Ele adota a teoria da atividade. Mas o que é essa teoria da atividade? A teoria da atividade, ela diz pra gente assim, ó. O crime considera-se praticado, considera-se praticado, tá? No momento da conduta, tá? Conduta, certo? Seja uma conduta comissiva. O que é uma conduta comissiva? Um agir, uma ação. Seja a conduta omissiva. O que é uma conduta omissiva, professor? É um deixar de fazer, é um não fazer. Então, o crime foi considerado no momento da conduta. O que importa para a teoria da atividade é o momento da conduta. Independente do momento do resultado. Então, eu não quero saber, professor. Monstro, eu não quero saber, não interessa para mim quando foi que ocorreu o resultado. Não. Para eu dizer quando foi que aconteceu o crime, foi o momento da conduta. Foi o momento da conduta. Eu não quero nem saber qual foi o momento do resultado, tá? Isso é o que fala a teoria da atividade. Como assim, professor? Eu vou te dar um exemplo, ó. Imagina que um sujeito saca a sua arma de fogo, encontra o seu desafeto e efetua 3 disparos contra ele. Pum, 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 3 disparos. Isso ocorreu, esse fato, essa conduta ocorreu, tá? E aí é uma conduta comissiva, porque foi um agir, tá? Essa conduta ocorreu em 2022. Os disparos ocorreram em 2022. Só que o sujeito que foi atingido pelos disparos, ele foi socorrido para um hospital, ficou ali por muito tempo internado, tá? E aí o que foi que aconteceu? Ele só veio a falecer, a morte, ou seja, o resultado, só ocorreu em 2023. Ele passou um ano internado na UTI. E aí, professor, qual foi o momento do crime? Como o nosso Código Penal Militar, ele diz que adota a teoria da atividade e para a teoria da atividade o que importa é a conduta, o crime ocorreu em 2022. Professor, mas o cara só morreu em 2023. Para a teoria da atividade, não importa o momento do resultado da morte, não importa o momento do resultado do crime, não. Eu quero saber o momento da conduta. Então, o crime ocorreu em 2022, teoria da atividade. O que importa para mim é o momento da conduta, tá? Eu não quero saber o momento do resultado, tudo bem? Isso é a teoria da atividade. E aí, ó, daí, portanto, ó, a gente fica com a nossa primeira questão, gabarito item B, tá? É só para eu te situar aqui, ó, o item D, que fala aí sobre o momento do crime, a gente vai encontrar no artigo 5º, beleza? Artigo 5º, tudo bem? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Resolvemos uma questão, mas comentamos muita coisa importante para a tua prova. Fica ligado que no próximo vídeo nós vamos resolver mais questões. Acompanhe a nossa playlist aí e não deixe, claro, de dar a sua curtida para ajudar a nossa divulgação, a divulgação dos nossos vídeos aqui, a expandir o nosso vídeo a ser recomendado para outros alunos que não tenham a oportunidade de estar, por exemplo, pagando aí um curso presencial. Beleza? Tamo junto, foco, força, não desistam dos seus sonhos.